Bom, pessoal, aqui vamos falar da Primeira Guerra Mundial, só passar umas coisinhas antes, né, para entender um pouquinho melhor aí o que era a Europa antes da guerra. Então, a Europa antes da guerra aqui, ó, ela tinha de um terço a um quarto da economia mundial nas suas mãos, dentro do continente e muito também já fora do continente, tá? Tinha uma tecnologia mais avançada da época e tinha a melhor qualidade de vida da época, tá? Bom, a Primeira Guerra Mundial a gente pode começar falando, né, da corrida armamentista. Eles vão começar a produzir muita arma para se impor dentro das disputas imperialistas, tá? Principalmente dentro do continente africano, aonde principalmente a Alemanha e a Itália vão tentar atuar para tentar ter territórios melhores, maiores, porque na partida da África eles ficaram um pouco no final e não ganharam muita coisa ali, tá? Então eles vão criar armas para se impor dentro dessas disputas imperialistas deles, tá? E isso tudo vai fazer com que eles percam tudo isso quando a guerra acontecer e terminar, né? Existia também o pan-eslavismo, tá? O pan-eslavismo era uma região ali do leste europeu que eles queriam independência, tá? Queria ser independente. Então, para explicar melhor, eu fiz um mapa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a região ali do sudoeste europeu, os Balcãs, também chama de Balcãs. Esse grupo, esse país aqui, ó, que agora não existe mais, o Império Otomano, esse Império Otomano, ele tinha dominado toda essa região aqui, ó, tá? Pertenciam a ele. E nos anos de 1800 a 1900, até no começo ali dos anos de 1900, esses países aqui vão ganhando independência e vão se livrando do domínio do Império Otomano, que vai começando a se desintegrar. Aí, a Bósnia-Herzegovina, que é aqui, que é este país aqui, eles queriam sua independência, normal até aí. Só que ainda eles pertenciam ao Império Otomano. E o Império Austro-Húngaro, percebendo que o Império Otomano está em crise, eles vão e dominam essa região. Antes disso, a Sérvia e a Bósnia-Herzegovina já estavam quase que se ligando, porque eles tinham a mesma língua, os mesmos traços culturais. Então, eles queriam uma união entre eles. A Sérvia estava buscando essa união entre eles. Então, quando o Império Austro-Húngaro domina a Bósnia-Herzegovina politicamente e economicamente, cria uma rivalidade com a Sérvia, tá? E a Sérvia tinha uma ligação com a Rússia, que está aqui em cima, ó. Então, a Rússia estava ligada à Sérvia, a Sérvia queria a Bósnia-Herzegovina, só que o Império Austro-Húngaro pegou este país antes deles conseguirem essa anexação, tá? Que estava tentando ser até de forma meio pacífica, essa anexação. Beleza. Então, isso aqui é o leste europeu, que é onde vai iniciar a guerra. O que vai acontecer? O príncipe do Império Austro-Húngaro vai até a região, na capital aqui, em Sarajevo, e vai tentar, né, essa visita, na verdade, era para mostrar que eles estavam ali, que eles estavam se preocupando com esse território e tudo mais. Então, quer dizer, ele foi para um lugar onde quer ser independente deles, então não tem um traço de amizade. E a Sérvia aproveitou disso. Vai ter um atentado contra o Império, contra o príncipe do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, que aqui eu coloquei em parênteses o Francisco Ferdinando, porque a gente fala Francisco Ferdinando aqui no Brasil. É a tradução do nome dele, seria, né, a tradução do nome dele. Ele é assassinado em Sarajevo em 28 de julho de 1914. E é aí que começa a guerra. Só que a guerra já estava toda organizada, já tinha corrida armamentista, né? A coisa já estava caminhada já para a guerra. Então, a morte do Fernando aí, do Francisco, ele vai começar a guerra, vai ser a desculpa para o início da guerra. A guerra é dividida em três etapas, tá? A primeira é a guerra de movimento, que é a guerra onde mais se conquista território. Eles vão levando os seus exércitos para várias regiões da Europa e vai dominando. Tanto é que a Alemanha chega perto de Paris só no movimento. Tem a guerra de trincheira, que é algo novo, né? Os soldados lutavam um na frente do outro praticamente, em campo aberto. E essas guerras de trincheira agora vai ser uma guerra lenta, os domínios de território é mais lento, é mais devagar, porque você fica ganhando pouco território nesse tipo de guerra, tá? E essa guerra de trincheira, ela acontece praticamente nas áreas rurais, tá, na Europa. E o último, que é a terceira guerra, ela volta a ser de movimento, tá, a chamar também de fase final,
e ela vai parar em 1918. Acontecimentos durante a guerra. Em 1915, a Itália vai mudar de lado, tá? A Itália muda de lado, passa para o lado da Entente. Eu vou mostrar o mapa já já. E em 1917 o Império Russo cai e vai virar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Russo é maior do que a Rússia é hoje, um território um pouco maior do que é hoje, tá? E aí ela passa agora a ser um país grande e vai começar a ganhar mais território ainda. Bom, consequências da guerra. A gente tem 20 milhões de mortos aproximadamente, né, por conta da guerra. O povo alemão vai pressionar o rei Guilherme II para parar com essa guerra, acabar com essa guerra, já estava insatisfeito, mesmo que teve muitas vitórias, tal, de vez em quando cai uma bomba lá e faz muita gente chorar, né? E vai criar a república dentro da Alemanha. Aí você vai ter a instabilidade política e social dentro de toda a Europa, e a guerra ela não termina. Ela vai ter o Tratado de Versalhes, aonde a Alemanha ficou responsável pela guerra. Isso também, logo no ano seguinte, isso aqui acontece em 1919, o Tratado de Versalhes, tá? Eu não coloquei aqui, mas é 1919. E vai ter a Liga das Nações, criada em 1920, que é a base da ONU hoje, que era para eles tentarem controlar a Europa para não ter guerra daí para frente. Tá, agora vamos para o mapa. Aqui é o mapa da guerra de uma maneira bem resumida, tá? Para não ficar perdendo muito tempo. Bom, como que eram as estratégias deles? Tá? Você tem aqui ó, a Tríplice Aliança, que vai sendo formada desde 1882, e a Tríplice Entente, que começa a ser formada em 1907. Tá? Elas vão sendo formadas. Bom, a Itália ainda estava do lado da Tríplice Aliança. A estratégia era a seguinte: ela vai atacar o sul da França. A Alemanha vai vir para o norte em direção a Paris. Tanto é que eles chegaram bem próximo. E o Império Austro-Húngaro vai atacar o centro da França. A ideia dos caras era retirar a França da guerra rápido. Porque se isso acontecesse, você fechava a entrada da Grã-Bretanha na guerra, ali colado com o continente ali, ó, tá vendo? Aqui, ó, esse estreito aqui é onde eles poderiam entrar. E aí, fechando a... por que não quer apagar? Apagou, foi mal. Fechando essa entrada da Grã-Bretanha, a ideia dos caras era simplesmente sufocar a Grã-Bretanha para que ela não entrasse no continente. Se isso acontecesse, ela travasse a Grã-Bretanha de forma que ela não conseguisse entrar no continente europeu, a Rússia não teria o apoio desses dois países, né? Que a França já teria destruído e a Grã-Bretanha estaria cercada. E eles ganhariam a guerra nesse sufocamento. Tá? Essa era a estratégia da Tríplice Aliança. Agora a gente vai para a Tríplice Entente. Como que a Tríplice Entente vai trabalhar agora na sua estratégia? Isso é só estratégia, é teoria. A Grã-Bretanha e a França, juntas, vão jogar um arsenal bélico gigante aqui na Rússia. Jogando esse arsenal bélico, eles simplesmente vai ter um grande exército, vão criar um grande exército maior da Primeira Guerra, para pressionar um pouco o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Os dois juntos vão para cima da Alemanha e para cima do Império Austro-Húngaro, que para eles eram os principais da guerra. Tá? Só que isso é a teoria, só que na prática a coisa não vai acontecer assim. Primeiro porque a Itália sai da guerra. A Itália saindo da guerra, mudando de lado, ela não vai participar muito da guerra daí para frente, mas ela mudando de lado complicou para a Alemanha e para o Império Austro-Húngaro. Só que a Alemanha vai sobressair. Ela tinha tanta arma construída, ela estava tão bem preparada que ela vai conseguir segurar bem a França e a Grã-Bretanha praticamente sozinha. Tá? E em 1917 a Rússia cai. A Rússia caindo vai dar uma grande mudada na guerra, porque agora eles têm força suficiente para enfrentar a França, porque tinha um grande exército aqui, que agora não existe mais, e agora eles tinham mais, vamos dizer, liberdade para atacar a França. E vai acontecer também em 1917 a entrada de um outro país que vem lá de longe, que é os Estados Unidos. Ele vai entrar pela Grã-Bretanha e pela França. Ele já vinha ajudando esses países, né? E agora ele vai entrar definitivamente na guerra. E os Estados Unidos vai dar uma grande contribuição para que a França e a Grã-Bretanha comece a ganhar essa guerra. Aí a guerra não termina, vai tendo muitos movimentos dentro da Europa querendo o fim dessa guerra, e essa guerra ela vai terminar com o Tratado de Versalhes.
O Tratado de Versalhes colocou a Alemanha como a responsável pela guerra. E a Alemanha, ficando como responsável, ela tem que pagar uma indenização aos países vitoriosos. Os principais está aqui, ó, Itália, França e Grã-Bretanha. E os Estados Unidos também. Bom, o que vai acontecer com a Alemanha? A sua economia é destruída por esse tratado. Eles vão ser proibidos de produção de arma, vai ter um controle sobre essa produção de arma da Europa, tá? Principalmente quando criar a Liga das Nações em 1920. E tinha um rapaz lá dentro que sabia ler e escrever, que ele vai andar por toda a Alemanha atrás de comida, fazendo trabalhos de como escrever cartas, né, de uma pessoa para outra, né, que as pessoas eram analfabetas na época, e ele vai fazer esse trabalho em troca de um prato de comida. Ele vai conhecer toda a Alemanha na palma da mão, fazendo isso para sobreviver. Esse garoto é o Adolf Hitler. Então, quando isso acontece, muita gente vai começar a ir por aqueles lados radicais, né? Os líderes radicais. E um deles vai ser o Hitler e ele vai conhecer toda a Alemanha na palma da mão. Quando ele se transformar num líder da Alemanha, ele vai saber o que fazer com cada canto do seu país. Cada pedacinho do seu país, ele vai saber exatamente o que fazer. Em apenas 5 anos ele tira a Alemanha da pobreza. Ele começa a transformar a Alemanha em só 5 anos. E é isso aí, o resumo da Primeira Guerra Mundial. Eles vão, de certa forma, sem querer, apoiar ou deixar crescer esse sistema de governo autoritário. Porque o Tratado de Versalhes jogou a Alemanha e a Europa numa crise gigantesca. Beleza? Espero que agora dê para entender aí. Valeu!